O homem que o fracasso não conseguiu parar. Imagine um homem que, aos 30 e poucos anos, olhasse para trás e visse apenas ruínas. Um negócio falido, dívidas que levariam décadas para pagar, a perda de um grande amor e uma sequência de derrotas humilhantes em cada eleição que disputou. Para muitos, esse seria o retrato de um fracassado. Mas para o mundo, esse homem se tornaria Abraham Lincoln. Antes de salvar uma nação e gravar seu rosto no Monte Rushmore, ele precisou aprender a sobreviver ao peso do próprio desespero. Esta não é uma história sobre política, é uma história sobre o que sobra de um homem quando tudo o mais lhe é tirado. O chão de terra batida. Nossa história não começa longe das colunas de mármore de Washington. Começa em uma cabana de troncos escura e úmida em Kentucky. Abraham não nasceu com sobrenome ou fortuna. Seus dedos eram calejados pelo machado antes mesmo de saberem segurar uma caneta. A pobreza de sua infância não era romântica, era brutal. Ele via o pai, um homem severo e pouco instruído, olhar para os livros do filho como uma perda de tempo. Cada página que Lincoln lia à luz da lareira era um ato de rebeldia contra um destino que insistia em mantê-lo na obscuridade. O primeiro tombo. Aos 20 e poucos anos, Lincoln decidiu que New Salem, Illinois, seria o palco de sua ascensão. Ele tentou o comércio. Abriu uma pequena loja de conveniência com um sócio. Ele tinha o brilho nos olhos de quem finalmente encontrara um caminho. Mas o brilho durou pouco. O sócio faleceu e o negócio desmoronou sob o peso de mercadorias não vendidas e má gestão. Abraham não apenas perdeu a loja, ele herdou uma dívida astronômica para a época, algo que ele chamava, com um humor amargo, de a dívida nacional. Ele passou os 15 anos pagando cada centavo. Ele poderia ter fugido, como muitos faziam na fronteira, mas Lincoln escolheu o peso da honra, mesmo que isso significasse bolsos vazios. O derrota política e o luto. Determinado a mudar sua sorte, ele se candidatou à Assembleia Legislativa de Illinois. Ele era carismático, alto e desajeitado, mas suas palavras tinham peso. O resultado? 8º lugar entre 13 candidatos. O povo ainda não estava pronto para ele. No mesmo período, o destino golpeou onde dói mais. Anne Rutledge, a mulher que muitos historiadores apontam como seu primeiro e mais puro amor, morreu subitamente. Abraham foi visto vagando sozinho pelas margens dos rios, com um olhar perdido, murmurando que não suportava a ideia de que a chuva caísse sobre o túmulo dela. O fracasso agora não era apenas financeiro, era existencial. O advogado de província. Lincoln não desistiu, mas sua trajetória continuava sendo uma montanha-russa de pequenos ganhos e grandes perdas. Ele finalmente conseguiu entrar para a política local e se tornou advogado, mas ainda era visto como um caipira pelos intelectuais da cidade. Suas roupas eram curtas demais para seus braços longos e seu chapéu de seda parecia sempre gasto. Ele via homens menores com menos caráter e intelecto subindo os degraus do poder enquanto ele permanecia estagnado. Em 1848, ele serviu um mandato no Congresso, mas sua oposição à guerra com o México o tornou impopular. Ele voltou para casa em Illinois com a sensação de que sua carreira política estava morta. Lincoln sentou-se em seu escritório de advocacia e por anos dedicou-se apenas à rotina, acreditando que o sol havia se posto para suas ambições. O Grande Teste, 1858. O país estava rachando ao meio. A escravidão era o câncer que ameaçava devorar a União. Lincoln sentiu um chamado que ia além de sua vaidade pessoal. Em 1858, ele desafiou o poderoso Stephen Douglas para o Senado. Foram debates históricos onde Lincoln proferiu palavras que ecoam até hoje. Ele lutou com toda a sua alma. E, mais uma vez, ele perdeu. Naquela noite, voltando para casa sob uma chuva gelada, ele escorregou em um caminho de mama. Por um segundo, ele quase se entregou ao chão. Mas ele se levantou e disse a si mesmo: "É apenas um escorregão, não uma queda." Essa frase resume a essência do homem que o mundo estava prestes a conhecer. A surpresa de 1860. 2 anos depois da derrota para o Senado, o improvável aconteceu. O Partido Republicano, precisando de um moderado que conhecesse o Oeste, olhou para aquele advogado de Illinois que havia acumulado tantas cicatrizes. Abraham Lincoln foi eleito presidente dos Estados Unidos, mas não houve festa. No momento em que ele colocou a mão sobre a Bíblia para jurar o cargo, 7 estados já haviam abandonado a União.
O fracassado de New Salem agora tinha o destino de milhões de vidas e a integridade de um continente em suas mãos trêmulas. Ele não tinha experiência executiva, não tinha o apoio total de seu gabinete e era ridicularizado pela imprensa europeia. A forja do líder. A guerra civil foi o teste final. Lincoln viu jovens morrerem aos milhares. Ele perdeu seu filho de 11 anos, Willie, dentro da Casa Branca enquanto a guerra rugia lá fora. Em cada momento de crise, seus opositores lembravam seus fracassos passados. Mas Lincoln tinha uma vantagem. Ele já conhecia a derrota. Ele sabia como era estar no fundo do poço e ter que encontrar o caminho de volta. Ele não se desesperou quando os generais falharam, porque ele já havia falhado antes. Sua resiliência não era um dom, era uma musculatura treinada em décadas de quedas. Ele emitiu a proclamação de emancipação e finalmente viu a vitória em Gettysburg e Richmond, a revelação final. O homem que escorregou na lama em 1858 foi o mesmo que assinou o fim da escravidão na América. Quando olhamos para a estátua de Lincoln, vemos a glória, mas o que realmente o define são os anos em que ninguém acreditava nele, inclusive ele mesmo. A grandeza de Lincoln não nasceu de suas vitórias, mas de cada vez que ele escolheu caminhar de volta para a luz, mesmo que a dorseidão parecia ser sua única companhia. No final, não são os degraus que subimos que contam, mas a força que usamos para levantar depois de cada tomba.